Fala pessoal, a empresa que eu vou falar hoje é o IRB Brasil, ou também conhecida como IRB, ou pelo código da sua ação IRBR3. E essa ação aqui, essa empresa, ela foi uma empresa aí com muitas polêmicas. Teve a ideia das notícias de short squeeze, né? Teve até um grupão do Telegram, né? Dependendo do ano que você esteja assistindo esse vídeo, teve um grupão do Telegram, sei lá, deve ter tido também um grupão do Zap, teve muita coisa em relação a essa empresa. Mas eu resolvi aqui nesse vídeo mostrar como é que funciona, né, a ideia da empresa em si, do operacional da empresa. Né? Então, como aqui no canal eu foco, o foco é no investimento a longo prazo, né? Então eu foco muito mais aqui em mostrar a ideia do case da empresa, né? Como é que a empresa funciona. E é justamente isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo. E lembrando que, em momento algum, esse vídeo aqui é uma recomendação de compra ou de venda da ação, né? É só para vocês entenderem como é que funciona o case, e daí você tirar suas próprias conclusões. Então eu abri aqui até o relatório de resultados dele do terceiro trimestre de 2020, né, que é um relatório que está mais completo para a gente entender isso que eu vou falar aqui, né, que você tem aqui a situação patrimonial da empresa. Então assim, ó, muitas pessoas ficam falando, será que o IRB vai quebrar? Será que a empresa está ruim, etc e tal, né, porque teve muito ruído falando sobre a empresa nesse período, né. E aí vamos entender aqui como é que funciona a estrutura da empresa. Lembrando que esse arquivo aqui, né, você pode encontrar no próprio site aqui do RI da empresa, e eu vou deixar o link aqui na descrição. E também vou deixar aqui nos comentários, vou deixar aqui o link para o grupo de Telegram que eu tenho, e eu vou deixar esse arquivo lá por um tempo também. Então você pode entrar no grupo e pegar esse arquivo aqui para também poder acompanhar se quiser. Então, lembrando, né, como eu falei, você pode encontrar no site do RI aqui da empresa também esse relatório, né? Teve até um webcast que falou sobre isso aqui, né? Que eu peguei muito a ideia de lá, e tá bem mais completo, mas aqui eu vou fazer um resumo para vocês conseguirem entender. Então, primeiramente aqui, ó, vamos entender como é que funciona a ideia de uma resseguradora, que é o IRB, né? O IRB é uma resseguradora. Então aqui, ó, dentro do patrimônio dela, deixa eu aumentar aqui o zoom, você vai ter aqui, ó, essa parte aqui, que é o passivo total da empresa. Então, separado aqui pela letra A, B e C. E o que seria esse passivo total aqui? Esse passivo total é aquilo que a empresa deve, vamos dizer assim. Então, nessa parte aqui B, essa letra A aqui, 18,4 bilhões, é o quê? É a somatória de B e C. B são as provisões técnicas e o C são os outros passivos. O que seria esse B aqui? Provisões técnicas, esse B aqui. Esse B aqui é tudo aquilo que o IRB deve para os clientes dele, né? Resumindo, é tudo aquilo ali que o IRB deve para os clientes dele. E quem são os clientes do IRB? Os clientes do IRB são as seguradoras, as retrocessionárias. Então, ali são os clientes do IRB. Então, essa parte B aqui, é o que o IRB deve para seus clientes. Já nessa outra parte aqui, nessa letra C aqui, né, 3,9 bilhões, são os outros passivos. E o que são esses outros passivos? É o dinheiro ali que o IRB deve para outras pessoas, sem seus clientes. E quem são essas pessoas? Seriam os funcionários do IRB, seriam os fornecedores do IRB e governo, por exemplo. Então, ali todo esse dinheiro aqui é o que o IRB deveria para os funcionários, fornecedores e governo, vamos dizer assim, resumindo, né? Então, o B é os clientes, tudo aquilo que o IRB deve, né, 14,5 bilhões, e o C é os outros que o IRB deve, né, funcionário, etc. E a soma desse B com C dá o A, que é tudo aquilo que o IRB tem que dever. No meio aqui, como vocês podem ver, tem essa parte aqui de patrimônio líquido. E aqui é uma parte bem importante para entender a ideia operacional da empresa. O patrimônio líquido, o que é o patrimônio líquido, né? Então a gente pode ver aqui na letra D, essa ideia do patrimônio líquido total aqui. E o que seria isso? O patrimônio líquido nada mais é do que o que o IRB, vamos dizer assim, deve aos seus acionistas. É todo aquele valor da empresa, né, que está ali em valor de livros, vamos dizer assim, do acionista. Então, a letra D aqui seria isso. E para uma resseguradora funcionar, ela tem que, vamos dizer assim, atender algumas exigências. Então, por exemplo, na letra F aqui, você tem um capital mínimo requerido para o IRB operar. Né? Então, as resseguradoras ela tem que ter vamos dizer assim, uma margem ali, um capital mínimo, né, para poder operar, fazer a operação de resseguradora. Então, como você pode analisar aqui, como você pode ver, o capital mínimo que ela precisaria, né, a conta que ela faz lá, é de 1,9 bilhões. Né? E quando você vai ver, ela tem um patrimônio líquido aqui ajustado, e eu vou explicar agora ele, de 3,4. Então você vê que a empresa ela é solvente,
ela é uma empresa que o operacional dela foi mantido. Apesar de alguns problemas que o IRB teve, o operacional dela, né, da IRB, se manteve, né? Então ela consegue ter um patrimônio líquido ajustado, que eu vou explicar, maior do que o que é necessário para operar. Então, por exemplo, aqui, ó, esse capital, patrimônio líquido aqui ajustado regulatório, o que é ele? Ele é o patrimônio líquido, tirando ali os ativos que não têm alta liquidez, que não tem tanta liquidez. E o que seriam esses ativos que não têm liquidez? Por exemplo, investimentos em coligadas, investimentos em empresas controladas. Então esses ativos, né, que não tem tanta liquidez, eles são excluídos aqui do patrimônio líquido, né? E quando você exclui aqueles ativos, aquele patrimônio líquido que não tem liquidez alta, você vai ter aí um patrimônio líquido ajustado regulatório. E aí esse patrimônio líquido ajustado regulatório que você tem que comparar aqui com o capital mínimo requerido para o IRB operar. Então você pode ver que o capital ajustado aqui é bem superior ao capital mínimo necessário para o IRB operar. Então só daqui você já consegue ver que o IRB, a parte operacional dele, da empresa, continua, vamos dizer assim, intacta. Ela consegue operar. O IRB é solvente, é uma empresa uma resseguradora solvente. Então nesse aspecto, a empresa pelo menos continua ali tranquila nesse quesito, né, da parte operacional. E aqui esse valor aqui, esses 4,9, né, para chegar aos 3,4, como eu falei, né, tirando os ativos que não têm alta liquidez, que seriam representados aqui pela letra G. Então, 1,5 bilhão. Se você tirar 1,5 bilhão de 4,9 bilhões, vira 3,4 bilhões. Então, essa é a parte aqui do patrimônio líquido. Voltando aqui, indo para esse lado da direita aqui, ativo total, a gente vai ter algumas letras aqui. Então, vamos começar aqui pelo ativo total, que é a letra J. Então, o que seria o ativo total? O ativo total da empresa é o quê? É todo, vamos dizer assim, é o conjunto de bens e direitos que aquela empresa tem. E de quem né? De quem esses bens e direitos que a empresa tem, que o IRB tem, por exemplo. Como eu falei aqui no início, parte desses bens e direitos são de direito, vamos dizer assim, do quem? Dos clientes do IRB, que o IRB deve aos clientes dele, né? Então, parte desses direitos de bens aqui que o IRB tem dos clientes dele que ele deve. E também, né, dos funcionários, governo, fornecedores. Então, parte desses bens aqui e direitos são dessa classe aqui, dessa parte aqui, de clientes, etc. E outro pedaço desses bens e direitos aqui, desses 23,3 bilhões, são de quem? Dos acionistas, né, que vem ali na ideia de patrimônio líquido total. E dentro da divisão aqui de todos os ativos que o IRB tem, você vai ter aqui a letra I e a letra H. O que seria a letra I aqui? Né? A letra I é todos aqueles ativos ali que os clientes devem ao IRB. Então, no lado aqui da esquerda, né, no passivo total, nessa letra B aqui, é o quê? É tudo aquilo que o IRB deve aos clientes dele. Já aqui na letra I, é tudo aquilo que os clientes devem ao IRB, já é o contrário. Então, aqui é tudo aquilo que os clientes vão ter que pagar, né? As seguradoras, as retrocessionárias vão ter que pagar o IRB ali, né? Então, dentro da operação que eles têm. Então, esse I aqui significa essa ideia. Já a letra H aqui é tudo aquilo ali que o IRB tem, todos aqueles ativos que o IRB tem de alto nível de liquidez, né? Quase caixa. Então, você pode ver até aqui, ó, ativos de alta liquidez. Então, você pode ver aqui, ó, 7,4 bilhões de ativos de alta liquidez ali. Então, você vê que o IRB tem uma quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, enorme ali, de alta liquidez, né? Claro, lembrando que ele também tem um passivo aqui que ele tem que pagar, cobrir, né? Essas provisões técnicas aqui. Então, mas você pode ver que o IRB, né, apesar de ter muito burburinho, a empresa em si, o operacional dela ainda pelo menos se mantém, né? Quando você olha aqui o capital mínimo para operar e o patrimônio líquido ajustado dela. Então ela é uma empresa bastante robusta, como tem aqui do lado, né? É uma das maiores do segmento, né, de resseguradora. Né? Então, um patrimônio de ativos aqui de 23,3 bi, né, bem forte mesmo. A empresa ela é solvente, né, como a gente pode ver aqui na letra E e F, né? A letra E é bem maior que o F aqui. E ela tem muito caixa ali também. E aqui embaixo, só para finalizar aqui a ideia, aqui vem a ideia de solvência, né, total. E o que é solvência total? É o patrimônio líquido aqui, tirando os ajustes, né? O patrimônio líquido mesmo, dividido aqui pela letra F, que é o capital mínimo requerido para o IRB operar. Então você vê que ela tem uma solvência aqui de 259%, mais do dobro. Ela tem de capital ali
no quesito do que é requerido. Né? E de solvência regulatória, né, ela tem 182% ali. Então, o IRB, nesse sentido, ele está com o operacional mantido. E aquele negócio, né? Você nunca vai saber exatamente se a empresa vai voltar a dar aquele lucro que ela dava, né? Porque o IRB teve alguns problemas, né? Então, vai ter algumas coisas que ele vai ter que mudar nos contratos, etc e tal. E aí eu não vou abordar isso aqui nesse vídeo. Mas o IRB em si, pode ser que ele não tenha tanta a rentabilidade que ele tinha antes, né? Pode ser que ele não consiga crescer como antes. Mas ele é uma empresa que, pelo menos analisando essa parte aqui, né? Até que foi feito pelo Webcast também, você vê que ele é uma empresa ali que ainda se mantém, pelo menos, solvente. Então, assim, a ideia do vídeo foi mostrar aqui a vocês como é que funciona a ideia da seguradora aqui, né, do resseguradora, como é que funciona o patrimônio delas. Mas não é nenhuma recomendação, né, claro. E eu espero que eu tenha ajudado aqui você a entender melhor como é que funciona a ideia do IRB aqui, né, essa parte do patrimônio dele, e eu te vejo no próximo vídeo.